Enem 2020, questão 153, prova azul. Vamos lá. Para chegar à universidade, um estudante utiliza um metrô e, depois, tem duas opções. Seguir um ônibus percorrendo 2 km, alugar uma bicicleta ao lado da estação do metrô, seguindo 3 km pela ciclovia. O quadro fornece as velocidades médias do ônibus e da bicicleta em quilômetros por hora no trajeto metrô-universidade. O quadro fornece a velocidade média do ônibus e da bicicleta em quilômetros por hora no trajeto metrô-universidade. Então, nós temos aí, não é, a velocidade média em quilômetros por hora nos dias da semana, de segunda a sábado, tanto do ônibus quanto da bicicleta. A fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia? Bom, só adianta ele seguir pela ciclovia nos dias a qual o tempo para chegar à universidade seja menor, né? Então, eu tenho o deslocamento, né? Eu tenho a distância, o deslocamento, a distância percorrida, se ele for de ônibus ou se ele for de bicicleta. Tenho também a velocidade média. Então, com isso, eu consigo justamente encontrar o tempo, né? Por quê? Porque velocidade média é justamente ΔS sobre ΔT, né? Então, com isso, nós temos que o tempo é o espaço dividido pela velocidade. Então, eu tenho que fazer a comparação do tempo do ônibus com o tempo da bicicleta, certo? Lembrando, os quilômetros rodados pelo ônibus são 2 quilômetros e pela bicicleta 3 quilômetros. Então, nós temos aqui na segunda-feira, ó, vamos fazer aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, certo? Então vamos ter que fazer essas razões e saber qual fração será maior, tá bom? Bom, para segunda-feira, nós temos aí 2 nonos para o ônibus, né? Vou colocar aqui. Ônibus. E aqui a bicicleta. 2 nonos para o ônibus. E nós temos justamente 3 quinzeavos para a bicicleta. E aí, a pergunta aqui é, qual o menor tempo? 2 nonos ou 3 quinzeavos? Não é? Essa é a grande dúvida na hora de você realmente fazer a prova, né? Bom, então vamos aqui às alternativas de como você vai encontrar justamente isso. Bom, primeira alternativa, dividir. Você dividiu 2 pelo 9 e dividiu 3 pelo 15, certo? Seria uma das alternativas. E aí, aquele valor que der menor na divisão é o que tem menor tempo, lógico, né? Uma outra maneira, tirar o MMC. Tira o MMC dos dois, né? Tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e vai justamente olhar qual que tem maior numerador. Então, você iguala os denominadores através do MMC e aí você vai observar qual deles tem maior numerador ou menor, no caso aqui a gente está atrás do menor. Aquele que tem menor numerador é aquele que tem justamente o menor tempo, né? Uma outra maneira seria não igualar, porque depende da fração, né? Depende da fração. Isso aqui é estratégia. Uma outra maneira seria não igualar os denominadores através do MMC. Era deixar igual os numeradores. No caso, quando você deixa igual os numeradores, aquele que é menor é aquele que vai ter justamente o maior denominador. Porque na hora da divisão, né, os numeradores são iguais. E aí, quando na hora da divisão, se o denominador é maior do que o outro, essa divisão será menor. Então, essas duas últimas estratégias é para não dividir.
Uma primeira estratégia seria dividindo. Só que aí você observa, né? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções e para ônibus e bicicleta. Você teria que fazer 12 multiplicações. Então, tentar uma estratégia de deixar igual o denominador ou deixar igual o numerador é uma estratégia importante para você evitar fazer 12 divisões, tá certo? Então, na primeira, nós temos aí a seguinte situação, ó, 9 e 15. Nós temos aí um valor comum entre o 9 e o 15, que é justamente o 45, certo? O 45 é comum, né? 45 é divisível por 15 e 45 também é divisível por 9, né? Então, eu posso justamente afirmar que algo comum entre o 15 e o 9, né? O múltiplo comum entre o 15 e o 9 é justamente o 45. Então, eu vou multiplicar o número a primeira fração e vou multiplicar o número a segunda fração, contanto que eu ache justamente o 45 no denominador. Então, eu vou multiplicar a primeira, ó, 9 para virar 45, eu tenho que multiplicar por 5. Aí eu multiplico por 5 em cima e multiplico por 5 embaixo. Então, nós temos aqui, ó, multiplicar o 2 por 5 e multiplicar também o 9 por 5. Então, eu vou ter 10 dividido por 45, certo? A mesma coisa eu faço para a bicicleta. Qual o número que eu tenho que multiplicar? O 15 para virar 45. Eu tenho que multiplicar tanto o 3 quanto o 15 por 3. Então, eu vou ter, ó, 9 dividido por 45. Agora eu consigo comparar, ó. Num eu tenho 10 por 45 e no outro eu tenho 9 por 45. Ora, qual a menor divisão? É aquele que tem um numerador menor. Então é justamente o da bicicleta. Opa! Então já sei que na segunda-feira ir de bicicleta é mais rápido do que ir de ônibus. Já achamos o primeiro. Vamos para a terça agora. Na terça nós vamos ter 2 sobre 20 e vamos ter 3 sobre 22. Bom, 20 e 22, né? 20 e 22 vai dar um MMC muito grande, né? Para você, ó, a questão de estratégia de prova. 20 e 22 dá um MMC muito grande, né? A gente procurar esse 20 ou 22. O que é que nós podemos fazer diferente? Você pode fazer pelo MMC, não tem nenhum problema. Olha aqui a outra estratégia que eu vou trazer para vocês, ó. Você pode fazer para igualar os numeradores, ao invés de igualar os denominadores. Como é que eu faço 2 virar 3? Multiplicando, sempre por multiplicação, viu, pessoal? Não é somando, não. Multiplicando por 1,5. Se eu multiplicar 2 vezes 1,5, dá 3. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou multiplicar o 2 por 1,5, que o resultado é 3. E se eu multiplico em cima, eu também tenho que multiplicar embaixo, porque as frações elas devem ser equivalentes. Então, multiplicando também por 1,5, dá justamente o 30. Aí eu vou fazer agora a comparação, certo? A comparação entre o 3 dividido por 30 e o 3 dividido por 22. Ora, se os numeradores são iguais, e eu vou fazer uma divisão, não é? O maior denominador vai fazer com que eu tenha um menor valor. Então, no caso, na terça-feira, a melhor opção é justamente ir de ônibus. Então, na terça-feira, não faz parte da nossa resposta. Vamos aqui na quarta. Vocês estão entendendo, né? Uma maneira seria dividir logo direto. Só que você teria que fazer 12 vezes essa operação. A outra maneira é você criando estratégias, ó, para poder fazer modificações nas frações, encontrar frações equivalentes, ou modificando o denominador, ou modificando o numerador. Vamos para a quarta agora, ó. Bom, na quarta-feira nós temos 2 sobre 15 e nós temos aí 3 dividido por 24, certo? Bom, se eu dividir, né?
Se eu dividir aqui, simplificar o 3 por 24, eu vou ter justamente 1/8, certo? Mas eu quero comparar com aquele 2 sobre 15, né? Ora, 1/8, o que é mais fácil? Tirar o denominador entre 15 e 8 ou fazer em forma de multiplicação 1 virar 2? É mais fácil 1 se modificar por 2, é só multiplicar tudo por 2, né? Então, vou multiplicar aqui por 2, ó, tanto em cima quanto embaixo, e aqui vai ficar 2 dividido por 16. Aí eu consigo comparar. Ó, quando eu divido, qual é o menor? A divisão 2 sobre 15 ou a divisão 2 por 16? Logicamente é o 2 por 16. Então, na quarta-feira eu também estarei ok. E aí você vai para os outros também, ó. Na quinta-feira, 2 dividido por 12 e 3 dividido por 15, certo? Aqui na quinta-feira, se eu simplificar aqui, vai dar 1/6. Se eu simplificar aqui, vai dar 1/5. Ora, 1/6 vai dar uma divisão menor do que 1/5. Então, na quinta-feira também está fora. Vamos para a sexta agora. 2 dividido por 10 seria a divisão do ônibus e 3 dividido por 18. Aqui também eu simplifico, ó. Simplificando por 2 em cima e embaixo, dá 1/5. Simplificando por 3 em cima e embaixo, dá 1/6. Logicamente, a divisão de 1/6 é menor, vai dar um resultado menor que a divisão de 1/5. Então, na sexta também está ok. E aí, para finalizar, vamos no sábado, né? 2 por 30 e 3 por 16. No caso aqui, a gente vai fazer aquela mesma estratégia, do 2 se transformar no 3, né? Que é multiplicar por 1,5. Professor, como é que eu sei que essa estratégia de multiplicar por 1,5 dá certo? Principalmente quando na parte de baixo tem um número que tem 0, tipo o 10, o 20, o 30, que não vai dar um número quebrado, certo? Essa é a estratégia. Então, ó, 3 aqui dividido por 45. Logicamente, dividir 3 por 45 vai dar um valor menor do que 3 por 16, então sábado não está ok. Então nós temos aí como resposta segunda, quarta e sexta-feira.